Fala, meu querido, seja muito bem-vindo ao canal da Atuária e nessa aula você vai aprender tudo que você precisa saber sobre filtro. Tá duvidando? Você vai aprender nessa aula até fazer filtro com asterisco dentro do Excel. Duvida? Então fica aqui comigo que a gente vai ver tudo sobre filtro aqui dentro dessa aula. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo a mais uma dica aqui no nosso canal. Aqui na Atuária a gente tem mais de 3.000 alunos nos cursos de Excel, VBA e Power BI e a gente vai falar um pouquinho sobre filtro. E olha só, eu me arrisco a dizer que, cara, não tem um emprego que use Excel que você não vai precisar dessa ferramenta. Então é uma ferramenta que dispensa apresentações, dispensa comentários e você precisa saber para dominar o Excel aí dentro do mercado de trabalho. Beleza? O material da aula já está aqui no link da descrição aqui embaixo para download, então clica lá, baixa e vambora pro conteúdo. Vamos lá, o que é o filtro dentro do Excel? O filtro dentro do Excel nada mais é do que a mesma coisa que um filtro de água na tua cozinha. Então, como assim, Lucas? Filtro de água na tua cozinha? Vamos lá. Quando você pega a água filtrada aí para beber, o que você quer? Você quer pegar uma água que, na teoria, ela tá impura e extrair só o que você quer, que é a água limpa, certo? No filtro, dentro do Excel, é a mesma coisa. Você vai precisar fazer o seguinte. Você vai chegar e falar assim, pô, beleza, eu tenho aqui uma base, uma planilha, com várias coisas que eu não quero. Eu preciso extrair só o que eu quero de uma planilha. Eu preciso fazer aparecer para mim só o que eu quero dentro de uma planilha. É assim que a gente vai tratar o filtro. Então, o filtro, o objetivo é fazer com que eu tenha uma coisa suja, entre aspas, dentro do Excel. E aí, o que vai acontecer? Eu vou extrair só o que eu quero, determinadas informações. Então, só quem é do estado do Rio de Janeiro, só quem é tablet aqui, só quem é notebook, só quem comprou nesse mês. E aí, a gente vai ver algumas coisas que a gente vai precisar fazer aqui agora. Beleza? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero começar com os filtros de número dentro do Excel. Então, o que são filtros de número dentro do Excel? São filtros que você vai aplicar em campos que possuem somente números. Vamos lá. Para colocar o filtro dentro do Excel, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma base, eu tenho o número da transação, data, o produto que foi vendido, se foi celular, notebook, tablet, etc. O canal de vendas, o estado, valor, né, da compra, status do pedido, se foi entregue e tudo mais, o tipo de frete que essa pessoa usou, o estado e o CEP dessa pessoa, beleza? Que ela pediu para entregar. Show! Maravilha! Para eu aprender a filtrar uma tabela primeiro, o que eu vou precisar fazer? Eu vou vir aqui, clicar em qualquer célula dessa tabela, beleza? Então, ó, qualquer célula dessa tabela, não preciso selecionar nem nada. Posso vir aqui com o mouse na guia dados e aí eu venho aqui, ó, em filtro, beleza? Então, ó, cliquei aqui no filtro e aí o que acontece? Eu já tenho aqui, ó, essas setinhas aqui que aparecem para mim. O que são essas setinhas? Essas setinhas, elas são o seguinte. Eu vou chegar aqui, ó, e na hora que eu clicar, por exemplo, aqui no produto, ó, eu posso, cara, selecionar só um produto específico, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, desmarco, selecionar tudo, clico aqui no celular, por exemplo. Na hora que eu dou um OK, o que vai acontecer? Eu só tenho aqui os celulares aparecendo, ó. Então, o que ele pegou? Voltando àquela analogia da água. Então, ele tinha água impura, né? A água cheia de sujeira, que era celular, notebook, tablet, etc. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu apliquei o filtro, ele trouxe a água filtrada para mim, que era o que eu queria só do celular. Para eu tirar o filtro, o que eu posso fazer? Básico, a gente vai ver um atalho já pra gente começar a mexer um pouquinho mais rápido dentro do Excel. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó, em limpar. E aí o que vai acontecer? Ó, dentro da guia dados, do lado de filtro aqui, ó, eu clico aqui em limpar. E aí o que acontece? Volta a planilha ao normal pra mim. Beleza? Como é que eu vou usar filtros de número dentro do Excel? O que eu vou fazer com filtros de número dentro do Excel? Vamos supor que eu queira pegar compras que sejam maiores que R$5.000. Eu quero pegar compras que sejam menores que 2.000. Eu posso fazer esse tipo de análise aqui, usando o filtro também, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, sempre na coluna que eu quero filtrar, então eu quero pegar, por exemplo, compras maiores do que R$5.000. Eu vou chegar aqui, ó, aonde eu vejo quem é maior do que R$5.000? Na coluna de valor, concorda? Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó, e pum, valor. Beleza, cliquei aqui na setinha do valor. Porém, ó, eu posso clicar aqui de novo e esse cara some. E aí, Lucas, vamos supor que a minha planilha ela esteja sem isso aqui, beleza? Então, ó, para você tirar as setinhas, você pode fazer isso aqui. Você pode clicar aqui no filtro de novo e aí a setinha ou aparece ou some, tá? Então, ó, deixei a planilha sem setinha aqui do filtro. O que eu vou fazer? Eu posso chegar aqui e falar assim, ah, Lucas, como que eu aplico o filtro sem clicar aqui e tudo mais? Se você não tem um filtro aparecendo, você pode clicar em qualquer célula ou vir andando com a setinha do teclado, beleza? E aí pressionar Ctrl Shift L, ó. E aí o que vai acontecer? Ctrl Shift L vai abrir aqui o filtro para você. E aí, ó, você vem aqui no valor,
tá? Então, ó, cliquei aqui na setinha do valor, e aí eu quero o filtro todo mundo que é maior do que 5 mil reais. Só que não tem como eu ficar selecionando um a um aqui, tá vendo? Olha só, é muita gente para eu selecionar. Então eu posso vir aqui, ó, em filtros de número. E aí o que que vai aparecer aqui para mim? Eu tenho aqui, é maior do que, é maior ou igual, é diferente, está entre 10 primeiros, acima da média. Então eu posso fazer qualquer tipo de análise específica dentro dos filtros de número. Então o que que eu posso fazer? Eu, óbvio, posso selecionar um cara específico, então eu posso chegar aqui, ó, selecionar tudo, desmarquei, selecionar tudo e selecionar 2 carinhas aqui? Posso. Beleza, ó, vou dar um OK, maravilha. Eu tenho esses 2 caras aqui, ó, vou tirar o filtro com o limpar aqui, beleza? E aí, o que que eu vou fazer? Eu posso vir aqui em filtros de número e se eu quiser um filtro específico, como a gente falou, maior que 5 mil, o que que eu preciso fazer? Preciso chegar aqui, ó, é maior do que, beleza, selecionei aqui o é maior do que, e aí eu vou colocar, ó, 5000. Na hora que eu pressionar o OK, aqui, ó. Opa, lá errado. Posso chegar aqui e pressionar o OK, o que que vai acontecer? Só vai aparecer valores maiores do que 5 mil. Repara só, aqui, ó, na linha 7, ele já vem aqui direto para a linha 13. Por quê? Linhas 8, 9, 10, 11 e 12 tinham valores menores do que 5 mil. Então, ele ocultou essas linhas. Beleza? Então, esses são os filtros de número dentro do Excel. Então, o que que a gente viu aqui até agora? Primeiro, como filtrar uma tabela de forma rápida ali, um valor específico, fazer aparecer essas setinhas. E aí eu vi filtros de número também. Como que eu tiro o filtro do teclado? Com o teclado, né? Sem precisar clicar aqui em limpar. O que que eu vou fazer? Da mesma maneira que eu coloquei o filtro dentro do Excel, eu posso tirar o filtro dentro do Excel com atalhos. Então, ó, Ctrl Shift L, o que que vai acontecer? Ele já tirou o filtro aqui para mim, beleza? Então, dessa forma, eu consigo remover valores específicos ali do visual que está aparecendo na minha planilha e analisar só o que eu quero fazer com que apareça ali para mim, beleza? Esses foram os filtros de número. O que que tem aqui para a gente ver ainda? Filtros de data e filtros de texto. Como que a gente vai fazer esses tipos de filtro dentro do Excel e quais as opções que a gente tem ali. Mas antes de ver os filtros de data, o que que eu vou falar para você? Deixa o like aí, porque se esse vídeo já te ajudou, ajudar a gente também a disseminar esse conteúdo para mais pessoas e por um motivo principal. Aqui no YouTube a gente tem uma seção de os vídeos que eu marquei como gostei. Então, se você precisar no futuro consultar esse vídeo para depois ver aqui como é que faz um filtro, alguma coisa do tipo, se você marcar esse vídeo como gostei, você vai achar ele de forma fácil ali nos vídeos que você gostou. Então, cara, para facilitar a tua consulta no futuro, deixa o like aí também, que vai valer a pena para você. Fechou? Vamos que vamos! Vamos para os filtros de texto agora, para a gente dar uma olhadinha aí no que a gente precisa para fazer filtro com palavra e etc. Agora que eu já sei filtrar, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, beleza? Então, ó, tô com tudo aqui certinho. E aí eu quero pegar só os caras que, por exemplo, no CEP, apesar, olha só, pegadinha, fato aqui, tá? Por mais que o CEP seja um número, aqui dentro dessa coluna eu tenho aqui, ó, ponto, tenho traço. Então, caracteres que não são caracterizados numéricos dentro do Excel, o Excel interpreta como um texto. Então aqui, por mais que o CEP seja um número de CEP, né, que a gente tenha, por estar com ponto e traço, eu consigo olhar aqui para o CEP como um texto dentro do Excel. Vou chegar aqui nessa coluna de CEP e aí eu quero filtrar essa coluna. Então, ó, Ctrl Shift L, filtrei, né? Coloquei aqui o filtro e aí o que que acontece? Aparece essa setinha aqui para mim, ó. O que que eu vou fazer? Vou clicar na setinha e aí eu tenho algumas coisas aqui dentro do Excel, beleza? Vamos lá, eu posso selecionar um cara específico, né? Por exemplo, clico aqui no selecionar tudo e aí posso selecionar qualquer CEP aqui que esteja dentro dessa lista. Porém, o meu interesse aqui é selecionar os filtros de texto. E aí nos filtros de texto, ó, vou chegar até um pouquinho pro lado aqui para ficar um pouco melhor para você. Eu tenho o seguinte, começa com, termina com, contém, não contém, é igual, é diferente. Então eu posso pesquisar aqui, se eu selecionar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo que é igual a o que eu escolher como critério. Ou eu posso chegar aqui e falar, é diferente de... E aí eu posso selecionar alguma coisa como critério. Então, por exemplo, se eu quisesse usar esse filtro de diferente aqui, eu posso chegar aqui, por exemplo, ao invés de selecionar manualmente, por exemplo, esses 3 caras, eu posso chegar aqui no filtro de texto e marcar é diferente de celular, que aí ele deixaria computador, notebook e tablet aqui para mim. Tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer? Posso usar o começa com ou o termina com, ou seja, eu posso chegar aqui e falar assim, beleza, Excel, traz para mim só quem começa com 27, tranquilo? Só quem termina com 02. Então eu posso chegar aqui nessa aba e fazer isso aqui. Contém ou não contém. E aí qual a diferença do contém para o começa com?
O contém, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, começa com 27. Ele vai pegar só quem tem 27 nos dois primeiros números, beleza? E aí, o contém, o que vai acontecer? Ele vai pegar, contém 27, pode ser 27 no meio, 27 no final, 27 no início. Ele vai pegar, cara, todo mundo que contenha 27 dentro ali do CEP. Então eu vou fazer o termina com, por exemplo. Ó, então eu vou clicar aqui no termina com, e aí eu posso chegar aqui, ó, e selecionar, por exemplo, 02. O que eu posso fazer? Posso selecionar aqui, ó, 02. E aí ele vai pegar todo mundo que termina com 02. E aí uma parada muito bacana aqui do filtro também é o seguinte. Eu posso chegar aqui nesse carinha e fazer um outro filtro aqui. Então eu posso personalizar. Por exemplo, termina com 02 e começa com 01. Começa com 22. Começa com 38. Então eu posso fazer isso aqui, beleza? Ou eu posso chegar e falar pra ele, começa com 02 e termina com 01, por exemplo. Começa com 38 ou termina com 02. Ou seja, ele vai pegar... Se um dos dois forem caracterizados ali por o que eu quero, eu posso personalizar esse filtro aqui também. Mas a gente vai ficar aqui só no termina com. Na hora que eu der o ok, o que vai acontecer? Ó, ele trouxe pra mim daquela tabela inteira só quem termina com 02. E aí, ó, dessa quantidade de linhas enorme que a gente tem aqui, quantos caras foram? 10 caras, ó. Eu tenho aqui, atrás de mim, vai aparecer aí, ó, contagem. Se eu chegar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, contagem, tá aparecendo aqui do meu lado, tá vendo, ó? Então, eu já vi aqui, ó, 10 carinhas aparecendo aqui. Como é que eu tiro esse filtro? Eu tiro esse filtro com o Ctrl Shift L, beleza? Então, ó, Ctrl Shift L, já consegui tirar esse filtro aqui. E agora a gente vai começar a ver os filtros de data. O que vai acontecer? Qual a diferença para o filtro de número e para o filtro de texto? Filtro de data, basicamente, é o seguinte. Eu preciso olhar para cá e falar assim, pô, beleza. Para eu filtrar no campo de data, eu tenho que vir aqui num campo que tem uma data, pressionar o Ctrl Shift L, e aí o que vai acontecer? Eu vou olhar aqui para esse malandro e vou clicar aqui na setinha. Posso chegar aqui e nos filtros de data eu posso selecionar uma data específica aqui, ó, ele vai agrupando por meses aqui, é bem maneiro isso. Porém, eu posso chegar aqui em filtros de data, ó, e aí eu vou chegar aqui e vou falar, ó, antes de. Então, ó, eu posso chegar, antes do dia 1/1 de 2022. Depois do dia 1/1 de 2022. Ou está entre 1/1 de 2022 e 31/12 de 2022. Amanhã, hoje, ontem, na próxima semana, essa semana, semana passada, próximo mês, esse mês. Então tem muito filtro que a gente pode usar aqui nos filtros de data. E aí, por exemplo, eu tô gravando aqui esse vídeo no dia 13/5 de 2022. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em hoje, ó. O que vai acontecer? Ele vai pegar aqui, ó, só quem comprou no dia de hoje nessa base. Se eu chegar aqui no filtro, ó, clicar aqui novamente, filtros de data, e aí eu clicar aqui em amanhã, o que vai acontecer? Ele pegou só dos dias 14/5 de 2022. E aí é bem bacana. Por quê? Porque se você aplicar esse mesmo filtro, né, amanhã, no caso, ele vai pegar 15/5 de 2022. Ou ontem, ó. Posso chegar aqui, ó, ontem não teve nenhuma transação. E aí, ó, ele trouxe o filtro em branco aqui pra gente. Beleza? Então o filtro de data, ele vai funcionar do mesmo jeito que, cara, o filtro de texto, o filtro de número dentro do Excel. Porém, o que vai mudar é o seguinte, vai mudar basicamente o que você pede para ele mostrar dentro do filtro aí. Tranquilo? E aí, vamos deixar como bônus aí o filtro, cara, que muito pouca gente sabe dentro do Excel, que é filtrar com asterisco, beleza? Então, como que eu vou fazer filtro com um asterisco dentro do Excel? Então, antes de falar do filtro de asterisco, se você chegou até aqui, cara, tá assistindo uma aula de, com certeza, aí mais de 10 minutos já. Se te ajudou de alguma forma, se você conseguiu aprender alguma coisa, se inscreve aí no canal. Por quê? Porque a gente vai postar conteúdo direto, a gente posta muito conteúdo aqui, né, no YouTube, então vão ter aulas profundas assim como essa, só falando de filtro, tabela dinâmica, PROC-V, tem muito conteúdo aqui. Então já se inscreve pra gente ver muito mais coisa aí, pra você aprender Excel, beleza? Então, vamos que a gente vai ver o seguinte agora. Como que eu vou filtrar com asterisco dentro do Excel? O asterisco dentro do Excel é o seguinte, ele vai ser usado para a gente filtrar todo mundo que começa com ou termina com alguma coisa. Então, por exemplo, ou contém alguma coisa. A gente vai te explicar aqui já. Vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o seguinte. Imagina que eu olhe para o Excel e fale assim, olha só, Excel, eu quero pegar todo mundo que comece com 27, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui e começa com 27. Beleza, eu posso chegar aqui num filtro de texto e usar o começa com. Maravilha.
Só que aqui eu quero pegar todo mundo, por exemplo, que comece com 22. O que vai acontecer? Para eu chegar aqui e pesquisar mais rápido alguma coisa dentro do Excel, não precisa ficar usando toda hora, começa com e etc. Eu posso chegar aqui no pesquisa e aí vamos supor que eu queira pegar o CEP que começa com 22. Eu posso chegar aqui, digitar 22, só que aí ele tá colocando contém. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito aqui 11.863-228. Aqui o 22 está no meio, aqui o 22 está no início já. Então tem algumas coisas. Só que se eu colocar o asterisco aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai trazer todo mundo que começa com 22. Então, quando eu uso o asterisco no final do filtro, eu tenho aqui começa com 22. Beleza. Se eu chegar aqui e colocar o asterisco agora no início do filtro, ele vai pegar todo mundo que termina com 22. Olha só que maneiro. Olha lá, todo mundo que termina com 22. E aí, se eu chegar aqui e colocar o asterisco no início e no final do filtro, o que vai acontecer? Ele vai pegar todo mundo que contenha 22. Beleza? Então, o asterisco, ele é usado para eu colocar contém de algum filtro, alguma coisa do tipo. Então, dessa forma, eu consigo, cara, filtrar muito mais rápido aqui, sem ter que fazer algumas coisas a mais ali, alguns passos a mais com o mouse, etc. Então, o asterisco, ele sempre vai selecionar o que significa o asterisco. 22, asterisco, significa começa com 22 e tem qualquer coisa aqui, beleza? Começa com qualquer coisa e tem 22 no final, ou qualquer coisa que tenha 22, qualquer coisa no início e qualquer coisa no final, beleza? Então, eu consigo usar o asterisco dessa forma aí. Fechado? Outro caractere coringa que é bem utilizado também é o ponto de interrogação. E aí, o que a gente vai fazer? Na tela final desse vídeo, a gente vai deixar uma aula aqui, cara, como usar caracteres coringa dentro do Excel. E aí você vai ver como usar interrogação, asterisco em fórmula. Tem vários jeitos aí de você, cara, usar esses asteriscos aí dentro do Excel e acho que pode ser bem bacana pra você. Então, é isso. Te aguardo no próximo vídeo. Espero que tu tenha curtido demais. Se tu chegou até aqui, viu aqui o asterisco, viu como filtra dentro do Excel, deixa um comentário aí. Asterisco salva vidas. Então, tamo junto e eu te espero na próxima aula. Um abraço. Valeu!